Olá, meus caros, como é que vocês vão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre concurso público, prazo de validade, é o tema. Engraçado que ilegalidade em concurso público acontece de todo tipo, de toda a sorte. Se for caminhando, andando pelo Brasil afora, olhando os concursos que são feitos em prefeituras, estados, etc., você vai encontrar um mundo de ilegalidade sendo praticado. Das mais básicas às mais sofisticadas, tudo para impedir que o candidato ingresse no cargo público. Pois bem, muitas vezes eu tenho que reconhecer a questão é burocrática, não é para impedir o candidato de ingressar no cargo. Muitas vezes é uma falha administrativa, é um erro mesmo, grosseiro, mas muitas vezes a intenção é realmente não preencher, prover aqueles cargos públicos. Ok? Que aí se utiliza expediente de contratação temporária, terceirizado, né? Enfim, tem uma série de situações possíveis. No concurso que eu vou falar hoje é um concurso do Detran. Nosso cliente passou no concurso do Detran. O concurso tinha um prazo de validade previsto no edital, que na verdade é a reprodução do que está previsto na Constituição Federal, de 2 anos. Lembrem que o prazo de validade do concurso é de até 2 anos. Então, eu posso ter um concurso de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, de 8 meses, de 1 ano e meio, de 2 anos, de 1 ano e 9 meses. Todavia, a prorrogação ela deve ser sempre pelo mesmo prazo. Então, você tem o prazo de validade, prorrogou, tem que ser idêntico, o tempo da prorrogação idêntico ao prazo inicial fixado. Só que o que o Detran do Rio de Janeiro fez? Fixou um prazo de validade de 2 anos, mas na hora de prorrogar, prorrogou por 6 meses. E aí o nosso cliente, né, o candidato procurou o escritório, se tornou nosso cliente. Eu disse para ele, olha, provavelmente depois desses 6 meses, ele encurtou o tempo da prorrogação porque vai lançar um outro concurso. E pode ser que ele venha lançar vagas. E se ele lançar essas vagas num próximo concurso, fica bom para você, porque se nós vencermos o processo discutindo a questão só do prazo de validade e o juiz reconhecer que, na verdade, o prazo de validade ele tem que ser de 2 por mais 2, como está previsto na Constituição, você terá sido preterido, porque haverá uma vaga, né, que não há hoje, mas poderá haver no futuro uma vaga. Esse candidato pode vir a ser convocado para essa vaga, e se o concurso ainda está válido para você, de acordo com a decisão judicial, vai ocorrer uma preterição. E não deu outra. Foi exatamente isso que aconteceu. Nós ingressamos com a ação, mas vejam como são as coisas. Às vezes a pessoa chega aqui no escritório e diz, não, isso aí é causa-ganha, que eu já conversei com o João, já conversei com o Marcelo, o meu colega de curso, o fulano de tal. Todo mundo, né, que não tem experiência nisso. E é óbvio que vão dizer, isso aí é causa-ganha. Não existe causa-ganha. Eu nunca ouvi falar. É igual aquela música do Zeca Pagodinho. Todo mundo fala, eu nunca vi, eu só ouço falar. Né? Não existe isso de causa-ganha. Todo processo é complexo, todo processo é difícil, todo processo demora. Então não há facilidades. Nós ajuizamos uma ação exatamente discutindo a questão do prazo de validade. Olha só, a Constituição estabelece isso de forma expressa, literal. Isso não tem nem possibilidade de ser interpretado de forma diferente. Se o prazo de validade fixado no edital é de 2 anos, ele tem que ser prorrogado. Se houver prorrogação, se a administração entender que é o caso de prorrogação, porque isso é critério dela, tem que ser um prazo igual. Se é 2, tem que ser mais 2. Se são 6 meses, mais 6 meses. 1 ano, mais 1 ano. Só que ele prorrogou por 6 meses um prazo inicial de 2 anos. Isso é ilegal. No entanto, qual foi a sentença do juiz de primeira instância? Denego a ordem no mandado de segurança. Não. Entendo que não tem problema nenhum essa prorrogação. Você vai dizer, como? Pois é. Também fiquei surpreso, mas depois de um certo tempo, atuando na condição de advogado, depois de muitos processos, centenas, milhares de processos, você percebe, você tem uma percepção completamente diferente. Você já sabe que isso pode acontecer. E isso não é incomum. E houve a decisão judicial denegando a ordem. O que nós fizemos? Apelamos da decisão.
fizemos o recurso de apelação. E no recurso de apelação, o desembargador responsável pelo processo, né, fez o relatório, fez o voto dele e foi acompanhado pelos demais pares, pelos outros desembargadores que compunham na época a Câmara Civil, no mesmo sentido, dizendo, olha, não, de jeito nenhum, o impetrante tem direito líquido e certo a ter um prazo de validade igual ao primeiro, prazo de validade da prorrogação, prazo de vigência da prorrogação, igual ao prazo inicial. Se foram 2 anos, tem que ser por mais 2 anos. E o desembargador ainda ressalvou na decisão, dizendo, olha, não podendo acontecer nenhuma preterição nesse período, conforme já vem decidindo o Supremo Tribunal Federal e etc, etc, etc. Que isso é uma hipótese, inclusive, prevista em súmula do Supremo Tribunal Federal, uma súmula antiga do STF, que é a de número 15, que estabelece que você não pode ter preterição em concurso público, e a preterição se daria exatamente nesse sentido. Dentro do prazo de validade, lança-se um outro concurso, e aí se convocam os candidatos desse novo concurso em prejuízo dos aprovados no concurso anterior. E aí você vai me perguntar, mas espera aí, doutor, como assim? Quer dizer, então, que o desembargador deu a decisão, e nessa decisão ele disse que para esse candidato, o prazo de validade, então, não era de 6 meses da prorrogação. O prazo de validade da prorrogação eram mais 2 anos, e não 6 meses. Então, o concurso continuou válido para ele, sim. Mas e os outros candidatos? A decisão judicial, ela, em regra, ela só gera efeitos interpartes. Ou seja, só vai gerar efeito, seja bom ou seja ruim, para quem do processo participa. Quem não participou do processo não pode sofrer os prejuízos decorrentes dele, nem os benefícios decorrentes dele. Então, essa é uma regra, comporta exceções, é óbvio que tem exceções, há exceções. Mas a regra é que nessas ações individuais, o efeito é interparte, só se dá entre as partes do processo. Então, todos os outros candidatos não sofreram qualquer efeito desse processo. No entanto, ele sofreu o efeito. Qual seja, para ele, o prazo de validade do concurso, o prazo da prorrogação, foi de mais 2 anos. E aí, batata. Por quê? Nesse ínterim do trâmite do processo, o Detran lançou um novo concurso. Nesse novo concurso, o que o Detran fez? Lançou vagas no edital, convocou os candidatos. Eles ainda utilizaram outro artifício, por quê? Eles esperaram os 2, não foram nem 6 meses, eles esperaram os 2 anos terminar e 30 dias depois eles fizeram a convocação dos candidatos aprovados nesse novo concurso. 18, 19 candidatos. E aí o que nós fizemos? Novo mandado de segurança, para dizer que foi violado o recurso extraordinário 837.311 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que se você perceber uma tentativa da administração de frustrar a convocação de candidatos aprovados num concurso anterior por candidatos aprovados num concurso posterior, você tem a caracterização da preterição. E aqui ficou claro, porque 18 vagas, elas não surgem em 30 dias. A administração já queria convocar candidatos. Ela só esperou terminar aqueles 2 anos que nós conseguimos judicialmente e 30 dias depois eles foram lá e convocaram os candidatos do novo concurso, que já tinha sido realizado, já tinha sido finalizado, e os candidatos aguardavam convocação para tomar posse, para ser nomeado e tomar posse no cargo. E aí o desembargador entendeu, não, de jeito e maneira nenhuma. Nesse caso específico, a juíza entendeu favoravelmente e o desembargador também, no sentido de que houve a preterição. Então vejam a complexidade, coisas simplórias, como é o caso do prazo de validade do concurso público, pode se transformar num manancial de problemas jurídicos. E aí a gente tem que atuar com toda a rigidez, todo o esforço, toda a dedicação para não deixar isso se transformar numa derrota, né? Porque existe essa chance real, existe essa possibilidade. E nem sempre, né, na maioria das vezes, não depende apenas do advogado. O advogado não tem a prevalência, né, sobre a decisão judicial. É o juiz quem vai decidir.
O que nós podemos fazer é mostrar que o cliente, dentro da técnica, dentro do direito, dentro de tudo aquilo que nós temos à nossa disposição, mostrar que efetivamente quem é o titular do direito é aquele cliente, é o autor da ação, é o impetrante, seja lá qual for a natureza jurídica do polo ativo. Ok? Gente, obrigado pela atenção, espero ter ajudado, ter iluminado, ter trazido informações relevantes para vocês. Não deixem de seguir o canal se a informação tiver sido importante, tiver te ajudado, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.